Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Originário do Hemisfério Norte, o mirtilo começa a ganhar terreno no Distrito Federal. Com uma variedade desenvolvida pela Embrapa e pela Universidade de Brasília, a fruta se adaptou bem ao clima quente do Cerrado. Pequeno, delicado e de cor azul intensa. O mirtilo é uma das frutas mais valorizadas do mundo. Conhecido como blueberry, ele conquista pelo sabor adocicado e levemente ácido, além de ser considerado um verdadeiro tesouro nutricional, rico em antioxidantes e vitaminas. Famoso no hemisfério norte, o mirtilo, mais conhecido como blueberry, tem ganhado espaço entre os produtores aqui do Distrito Federal. O mirtilo aqui da fazenda Amigos do Cerrado, foi desenvolvido especialmente pela Embrapa e também pela Universidade de Brasília, justamente para aguentar esse solzão do Cerrado, porque ela vem lá do hemisfério norte, está acostumada mais com clima frio. Eu estou aqui com o Pedro, que é gerente aqui da fazenda Amigos do Cerrado. Tem várias particularidades para conseguir cultivar essa fruta aqui no DF, né, Pedro? Sim, tem várias, né? Um que eles começam a falar assim, se o pH da sua água for alto, então não planta mirtilo, tá? Porque vai ficar muito, o custo vai ficar alto, né? Além da questão do pH da água, né, que tem que ser um pH adequado, tem também a questão das raízes, né, que são bem frágeis. Sim, a raiz dele é muito fina, ele não tem possibilidade de furar o solo, tá? Então, por isso que ele é plantado na fibra de coco com palha de arroz. Muita gente também planta com a tufa, né? Mas eu opinei plantar com a fibra de coco. Depois de colhido, o mirtilo é armazenado na geladeira a 5 graus para manter a conservação da fruta. E em seguida, já está pronto para ser vendido. A plantação no Gama tem cerca de 5.000 mudas e ocupa meio hectare de área. O Ayrton é coordenador da produção e fala sobre o retorno financeiro do mirtilo, que já tem demanda para exportação. O valor por quilo, né, está saindo entre 50 e 60 reais por quilo. Então isso é um valor excelente para uma fruta, né? E isso porque a gente não está trabalhando com exportação, porque aí esse valor vai ser maior ainda, né? Rico em antioxidantes, o blueberry combate o envelhecimento, é fonte de vitaminas C, K e fibras, auxiliando na melhora da memória. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, a Emater DF, o número de produtores de mirtilo na capital do país vem crescendo. Em 2023, eram apenas 9 produtores do blueberry aqui no DF. Atualmente, 15 produtores estão cadastrados em mais de 5 hectares de área plantada. É uma fruta que é cara de se produzir, principalmente porque ela não é produzida no solo, é num sistema chamado semi-hidropônico. Então toda a questão de irrigação, adubação, fertirrigação, proteção dessa fruta no campo tem que ser levada em consideração pelo produtor. Isso exige um investimento alto, mas também é uma fruta que tem bons rendimentos. Hoje, né, 1 hectare de mirtilo chega a produzir 16 toneladas e o preço pago ao produtor de mais ou menos R$50 o quilo, né, pode gerar uma receita de até R$800 mil no segundo, terceiro ano. É uma cultura cara, mas tem bons rendimentos e boa lucratividade. A tecnologia chegou até a produção de hortaliças e está conquistando força no campo. Estudantes de uma universidade de Uberlândia, em Minas Gerais, desenvolveram um robô capaz de plantar sementes e analisar o crescimento das plantas. O projeto, que une diferentes áreas do conhecimento, promete contribuir para o futuro da agricultura de precisão. Na área pronta para o plantio de hortaliças, a tecnologia já não é novidade. Mas este robô destoa do lugar. Ele faz parte de um projeto de universitários dispostos a fazer a diferença. A temática de agricultura de precisão, hoje ela tem sido bem relevante porque ela traz uma eficiência muito grande na agricultura. Então a gente conseguir conciliar esses conhecimentos junto com o pessoal de engenharia de automação
é muito gratificante. É uma combinação de ideias, de pesquisa e de livros. É o agronegócio que exige cada vez mais a modernidade para atender a demanda do país. Vimos até este laboratório de engenharia de uma faculdade particular de Uberlândia. Sobre a mesa, o Seed Rover vai sendo ajustado. Vitor é um dos universitários responsáveis pelo projeto. O robô foi projetado num programa especial de computador e construído com tecnologia 3D. O sistema tem sensores que recebem o comando e movimentam um protótipo que lança sementes no solo. E não é só isso. O agricultor ele vai ter autonomia de passar esse robô novamente no seu terreno, depois que a planta já germinou, né? E através de um banco de dados com imagens, ele vai conseguir nos falar, ó, essa parte aqui do plantio está mais saudável, essa parte aqui não está tão saudável assim. Através das imagens que ele vai colhendo de plantas saudáveis e não saudáveis. O Seed Rover nasceu da necessidade de unir recursos e expandir conhecimento. Os estudantes estão sendo orientados pelo professor Renato, da Faculdade de Física. Inicialmente, nós traçamos um plano de estudos e pesquisa, um plano de trabalho. Lembrando que o projeto ele é de baixo custo, é para trazer para a comunidade ter acesso a tecnologias como o Seed Rover. Agora, de volta ao campo, vamos acompanhar um dia de testes. A primeira demonstração acontece num solo que está sendo preparado para o plantio. O robô se movimenta e os estudantes analisam a concepção do projeto em ação. Muito tem se falado da questão do Agro 4.0, né? Que é a automação de algumas tarefas simples. A gente quis colocar essa parte da automação, mas com o plus do Agro 5.0, que é agregar a inteligência artificial nessa automação. A gente está no começo, né? Então a gente tem muitas coisas para melhorar ainda, muitas coisas para implementar no projeto, muitas correções ainda para que ele possa fazer a sua função da melhor maneira possível, né? Para a gente conseguir elevar esse projeto para uma escala de produção real mesmo. Além do Pedro e do Vitor, que são da Engenharia de Controle e Automação, Ana e Sara, da Agronomia, fazem parte da pesquisa. Os meninos eles fizeram a parte completa do robô, construíram tudo, a programação, e a gente está implementando ele para melhorar a produtividade tanto do produtor quanto a rentabilidade. Assim como a agricultura está em constante evolução, o projeto dos estudantes vai se aprimorando com novas ideias e, claro, incentivos. O objetivo é que o robô vá para a indústria e futuramente chegue até o homem do campo. Todo o projeto é acompanhado pela coordenadora do curso de agronomia. Orgulhosa dos resultados até agora, reforça que a tecnologia é uma ferramenta para a produção do agronegócio e os alunos têm um contato desde os primeiros períodos, uma preparação para o profissional do futuro. A gente precisa ter esse estudo, né? E sempre pensando também em sustentabilidade, em cuidar do nosso meio, né? Porque se a gente não cuida do meio ambiente, acaba que a gente não tem onde trabalhar. Então, nós incentivamos os nossos alunos, futuros engenheiros agrônomos, a respeitarem o ambiente e produzirem com sustentabilidade. Uma tela com tecnologia israelense, mas que é fabricada aqui no Brasil, ajuda produtores de hortaliças na região noroeste do estado de São Paulo. Essa inovação permite a filtragem da luz do sol e ajuda o desenvolvimento da produção. Isso porque facilita e otimiza o processo da fotossíntese. Hortaliças como alface e couve estão entre os alimentos mais sensíveis às mudanças climáticas. Sol forte, chuva intensa ou geada pode comprometer toda a safra e muitos produtores já amargaram grandes prejuízos. Mas agora, novas tecnologias prometem reduzir essas perdas no campo. É o caso de uma tela desenvolvida com técnica israelense e fabricada no Brasil, que vem mudando a rotina de produtores do Noroeste paulista. Israel manda para o Brasil o polímero, né, que é o diferencial da tela, né, e ela é tecida aqui no Brasil. O problema dela é o custo financeiro dela, que não é tão baixo, né? Então, a gente recomenda colocar em ambiente de tipo hidroponia, que você tem uma rentabilidade melhor.
mas ela pode ser aplicada em qualquer situação de cultivo comercial, né? A tela filtra a luz solar, otimiza a fotossíntese e protege contra a chuva e o granizo, resultando em mais qualidade e produtividade. Em Neves Paulista, a implementação da tecnologia pode encurtar o ciclo de cultivo, do plantio à colheita e ainda agregar valor ao produto final. O agricultor Danilo utiliza a tela na hidroponia das hortaliças há mais de 4 anos. Além de potencializar o crescimento, ele conta que o sistema evitou perdas em dias de chuva, preservando a lavoura e garantindo a entrega ao mercado. Normal, não estraga nada, protege bem. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena o investimento. Nas 173 bancas cobertas desta propriedade, a tela protege não só contra os raios ultravioletas, mas também reduz a evaporação de água, garantindo um ambiente mais úmido e favorável para o crescimento, o desenvolvimento das hortaliças. A luz ultravioleta é o que orienta os insetos, por coincidência, né? E como ela não deixa passar ultravioleta, o inseto debaixo dela ela não consegue se orientar, então ela pode até entrar debaixo do ambiente, mas ela não está vendo a planta, né? Ela vai se alimentar ocasionalmente, né? Mas não que ela está mirando a planta para ir lá buscar a comida dela, né? Em Rio Verde, uma horta comunitária cultiva a conhecida guariroba, ou gueroba, como muita gente chama, uma planta típica do Cerrado e muito presente na culinária goiana. Ela é conhecida por vários nomes: gueroba, guariroba, palmito amargo, catolé, pati amargoso ou coco babão. Para nós aqui em Goiás, os 2 nomes mais comuns são guariroba e gueroba. E nesta fazenda em Rio Verde tem para dar e vender. Somente nesta área são pelo menos 500 pés plantados, cada um em um estágio diferente de desenvolvimento. Essa gueroba aqui ela pode ser plantada também em quintais, em casa também. Ela planta o coco, né, faz a muda, aí depois de uns 4 meses que nasce, cuidando dela, adubação, 5 anos já está no ponto para ir para a mesa, para poder comer. Os coquinhos que se plantam para produzir a gueroba são esses, os próprios frutos da palmeira. A gueroba é uma espécie de palmeira nativa do Cerrado e, junto do piqui, é considerada um símbolo da cultura e da culinária do Centro-Oeste. Mas calma lá que gueroba não é a mesma coisa que palmito, mas o termo gueroba se refere especificamente a um tipo de palmito amargo. A confusão acontece porque, popularmente, a palavra gueroba é usada para nomear a planta e o seu palmito, sendo um apelido para o palmito amargoso. Ou seja, palmito é a parte comestível extraída do broto terminal de diversas espécies de palmeiras. Já o palmito amargoso é o nome dado ao palmito extraído da gueroba, devido ao seu sabor característico e mais forte em comparação a outros tipos de palmito, como o de pupunha ou açaí. Quando ela estiver no ponto para poder colher, aí corta ela embaixo, bem baixinho ali no pé, no chão, entre o chão e a gueroba ali onde é que começa a raiz dela, e a cabeça dela fica embaixo. Depois que deu o processo para poder cortar ela, aí limpa ela, pode fazer tanto a conserva como afogado, ou geralmente as pessoas comem mais afogado, né? Ou salada também. Em resumo, a gueroba é uma palmeira e o seu palmito é o que o torna conhecido como palmito amargoso. O desenvolvimento é rápido e as folhas são mais eretas. Algumas delas, aos 4 anos de plantio, alcançam de 3 a 4 metros de altura. O mais difícil é a limpeza dela, né? Porque geralmente tem que estar carpindo, limpando ela para ficar limpinha, porque se ela ficar muito no mato, muito suja, ela demora a poder vir. Não bater veneno também, porque senão ela demora o ciclo, né? Cuidar de uma plantação de gueroba não é tão difícil. Depois da muda plantada, basta limpar a área para retirar o mato e possíveis pragas. E geralmente, essa limpeza é feita de 6 em 6 meses. Essas guerobas aqui estão plantadas em uma área de uma horta comunitária, criada por um vereador aqui da cidade de Rio Verde. A ideia é que elas sejam colhidas e sejam doadas para famílias carentes e instituições da cidade que atendem pessoas em vulnerabilidade. A horta também conta com outras culturas, como alface, mandioca, abóbora, salsinha, cheiro verde, cebolinha e até tomate. Tudo que é produzido na área é doado, inclusive a gueroba, ou guariroba, como você é acostumado.
Uma das grandes preocupações do pecuarista é em relação à alimentação dos animais. A orientação de um profissional especializado é sempre importante. O manejo nutricional ele é fundamental para todas as espécies, independente de ser ovinos ou qualquer outras. Porque cada espécie ela tem suas exigências nutricionais específicas e se a gente for ver, dentro de cada espécie ele tem as categorias, se é um animal recém-nascido, se é um animal jovem, se é um animal adulto, um animal de gestação, de lactação, um animal para corte, um animal para elite. Então cada categoria, cada espécie ela vai ter um manejo diferente. O que é que esse animal ele faria para dar uma dica de que ele de fato estava precisando de algum nutriente? Na hora que os animais apresentam deficiências nutricionais, sejam de minerais, de proteína, isso vai comprometer a saúde dos animais, vai comprometer a imunidade, vai comprometer desempenho, vai comprometer reprodução e isso vai gerar um grande prejuízo para esse pequeno criador. Como é que deve ser feita, no geral, a alimentação dos ovinos? Hoje a gente tem várias formas de sistema de criação de ovinos, onde tem como principal nutriente, principal ingrediente, que são as forragens, são os volumosos, e dentro disso aí vem bancos de proteína, através de glicídia, de moringa, de leucena, vem palma também, que é muito bom para ovinos, fenos de capim, pode ser tifo, um capim verde in natura, além de um concentrado que vai fornecer um pouco mais de proteína, que vai permitir que eles tenham um melhor desempenho. A alimentação ela deve ser dada em determinadas horas do dia, tem horário específico, quantidade específica para esses animais? Não, nada tão específico, Jonas, porque a partir do momento que a gente tem animais que estão a pasto, eles fazem esse trabalho de comerem aquilo que é suficiente. Mas a partir do momento que esses animais ficam embaiados, aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quanto a isso, de estar sempre conferindo, ver se tem um capim, ver se tem um feno, o concentrado. Então precisa ter uma atenção redobrada quando os animais ficam mais confinados do que quando comparado a animais a pasto. Um sistema de cultivo desenvolvido por pesquisadores brasileiros pode gerar uma economia de água de até 90%. E isso ainda aproveitando a matéria orgânica que seria descartada. Do tanque dos peixes direto para o cultivo de hortaliças. Nesse sistema, o caroço do açaí, que viraria lixo, é utilizado no processo de filtragem da água. Muitas vezes a gente encontra filtros para poder fazer uma produção sustentável sem poluir, que custam até $1.000 um metro cúbico. Aqui a gente consegue de graça. Esse é um sistema de aquaponia. Ao serem alimentados com ração, os peixes liberam dejetos ricos em nutrientes na água, que é filtrada e depois bombeada para um outro reservatório, para nutrir os vegetais. A estimativa é que o novo modelo de aquaponia, desenvolvido pela Universidade Federal Rural da Amazônia, gera uma economia de até 90% de água. Isso porque, aqui no modelo de cultivo tradicional, é necessário fazer a irrigação pelo menos 2 vezes ao dia. A tecnologia pode ser usada também para a criação de mudas. A solução é útil para recuperar áreas degradadas e no reflorestamento. Integrar ele não só para produzir o alimento, seja ele a proteína animal e o vegetal, mas também pudesse produzir muda, porque ele está na floresta. Dona Maria lida com a agricultura há mais de 50 anos. Mas aos 76, as limitações físicas chegaram e a dificuldade com o plantio tradicional aumentou. Agora, ela sonha com um sistema que pode facilitar o trabalho. Agora, para carregar água no balde não vai ser pesado, né? Mas você sabe que eu vou até experimentar. Quero experimentar, ver se dê certo mesmo, né? Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para hoje. Nesta terça, a combinação entre calor e umidade, além da atuação de uma baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, mantém o tempo instável em boa parte do país. O destaque segue para a região sul e sudeste, onde há chance de volumes elevados de chuva e temporais. No centro-oeste e no norte, também há previsão de pancadas de chuva mais fortes. No sul, o dia começa com céu mais carregado. No litoral catarinense e paranaense, além da metade norte gaúcha. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta. No Paraná, em Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul. Enquanto em áreas do sudoeste gaúcho, o sol aparece mais. Na região sudeste, amanhã ainda conta com aberturas de sol. Mas a nebulosidade aumenta à tarde em São Paulo,
Rio e em Minas. No Centro-Oeste, também há aumento gradual de nuvens desde cedo em Mato Grosso do Sul e também em Goiás. No Nordeste, o tempo segue mais fechado no Maranhão, Piauí, oeste litoral da Bahia, e no Norte o céu permanece bastante encoberto em grande parte dos estados. Durante a madrugada e manhã, as chuvas continuam no litoral catarinense e paranaense. No Norte gaúcho, as pancadas ocorrem de maneira mais fraca a moderada e pontualmente mais fortes. A partir da tarde, as instabilidades aumentam e há chance de temporais em Santa Catarina, Norte gaúcho, além do Sul, Leste e Oeste do Paraná, com eventual queda de granizo. E a situação é de perigo para volumes elevados de chuva no extremo leste paranaense. Pela manhã, chove de maneira mais isolada em algumas áreas de São Paulo, além do sul e noroeste de Minas. À tarde, o calor e a umidade, associados à circulação em médios e altos níveis, favorecem pancadas de chuva moderadas a fortes em São Paulo, centro-sul e oeste de Minas, no Rio de Janeiro, sul e interior do Espírito Santo. E há chance de temporais no sul e na zona da Mata Mineira, interior fluminense, além de áreas do sul, leste, litoral norte e nordeste paulista. E a situação é de perigo para volumes mais elevados no extremo sul de São Paulo. Durante a madrugada, também há chance de chuva isolada no norte e interior de Mato Grosso, além do leste de Goiás. Ao longo do dia, as instabilidades aumentam, com pancadas de chuva moderadas a fortes. E há risco de temporais no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, além do norte mato-grossense. Na metade sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, chance de chuva mais fraca. E à tarde, as instabilidades aumentam nessas áreas e pode chover de maneira mais forte. E na região norte do país, as pancadas seguem ocorrendo no Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, grande parte do Pará e oeste do Acre, com risco de temporais em algumas áreas. Rajadas de vento variam entre 40 e 50 km por hora ao longo da faixa litorânea do país nesta terça. E a umidade do ar entra em atenção em áreas do sul gaúcho e segue mais baixa pelo interior do Nordeste, norte da Bahia, oeste da Paraíba, Sergipe e Alagoas, sul do Rio Grande do Norte e interior de Pernambuco, podendo ficar abaixo dos 30%. Até o dia 2 de janeiro, a onda de calor que marcou a semana do Natal segue atuando em grande parte de Minas e do Espírito Santo. Os próximos dias devem contar com temperaturas mais elevadas, podendo ficar 5 graus ou mais acima da média, tempo mais aberto e atenção com a hidratação e exposição ao sol. E em relação às temperaturas para esta terça, máximas de 31 graus em Porto Alegre, Goiânia e Cuiabá, 28 em Palmas, 32 em São Paulo, Campo Grande e em Salvador e até 35 graus em Belo Horizonte. Quando o assunto é exportação de carne bovina, o balanço de 2025 é para lá de positivo. Como já tínhamos previsto aqui no Record News Rural, o setor superou os meses de tarifaço dos Estados Unidos. E quem chega para atualizar tudo para a gente é o Tiago Bernardino, que é coordenador de pecuária do CPEA. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Satisfação novamente a gente estar aqui juntamente no Record News Rural para falar sobre pecuária. Pois é, a satisfação é a nossa, porque esse ano de 2025 certamente vai ficar marcado como um ano histórico para o setor? Sim, a gente pode sim falar do ano de 2025 como o melhor ano, um dos melhores anos da pecuária, pensando no mercado de exportação, recorde, né? Então, a gente tem um cenário global com baixa oferta. Os países que realmente são grandes produtores, como os Estados Unidos, a Austrália, a própria Argentina, né, a União Europeia, a China, reduziram muito o rebanho. Então, isso impacta, sim, numa demanda ou num olhar maior sobre a carne bovina brasileira. Dado o custo muito eficiente, dados os menores preços, mas é um cenário muito importante para a cadeia de pecuária, olhando para o cenário internacional. Então, é um ano recorde, é um ano 2025 para se comemorar. Agora, você inclusive já tinha feito um alerta aqui no Record News Rural, logo que o tarifaço dos Estados Unidos foi anunciado. Você disse, olha, o setor de carne bovina deve sentir bem menos em relação a outros setores do agro. Passado tudo isso, qual o balanço, hein, Tiago?
Penso e tenho certeza que o balanço foi positivo, tá? Dado toda a turbulência, toda a incerteza que uma medida política econômica pode causar para um setor, a gente praticamente passa ileso. Os números mostraram isso. Talvez, infelizmente, para o consumidor, não tudo que ele esperava. Ele talvez esperava um preço de carne mais barato, né? Pensando no consumidor doméstico. Mas realmente, dado essa necessidade mundial pela carne brasileira, né? Esse olhar pela carne brasileira e o reposicionamento entre outros players, principalmente também como o mercado chinês comprando mais, então realmente o balanço que a gente faz sobre entrada da tarifa, saída da tarifa, é que esse período onde a tarifa ela esteve presente realmente não trouxe tantos impactos como outros setores, ou melhor, a pecuária bovina não sentiu tanto. Pois é, a China é realmente um parceiro comercial muito, muito importante para a carne, assim como para outros produtos do agro, mas em relação à carne bovina é realmente fundamental. E outros países também. Gostaria que você desse um panorama mais detalhado para a gente sobre os principais parceiros comerciais do Brasil. Inclusive, tem um parceiro importante que foi destaque também durante o ano. Aqui muita gente vai para a Argentina comer a carne argentina, que na verdade é brasileira, é isso mesmo? É uma boa colocação, né? Podemos dizer que o mundo dá voltas, né? Mas é o cenário, tá? Então, quando a gente analisa o 2025, dado o cenário positivo das exportações brasileiras, esse reposicionamento que o mercado brasileiro tem de volume, qualidade e preço competitivo, então a gente tem sim uma China que comprou muita carne, consolidou como principal mercado do Brasil, mas outros países importantíssimos, os Estados Unidos, até então tarifaço, segundo maior comprador, né? Depois, com o tarifaço, um pouco de redução de compra, que permaneceu, né? Ao longo do tarifaço, mesmo após a volta, permaneceu beirando o quarto, terceiro lugar, né? A gente tem o aparecimento de um México, que foi um grande comprador, momentaneamente a Rússia se tornou segundo colocado, aí o Chile, entre outros países, e um deles que chamou a atenção, sim, foi a Argentina. A Argentina tem uma situação curiosa, porque ela passou por um problema econômico muito severo, desde proibição das exportações, queda de renda, então a dinâmica do consumo interno, assim como a produção, mudou muito. E esse novo governo, por mais que eles retirou as retenções e com o tarifaço dos Estados Unidos do Brasil, os Estados Unidos se aproximou do Brasil, perdão, se aproximou da Argentina, o volume, o embarque, né, não foram suficientes para, obviamente, né, estancar todo esse problema que eles tiveram de fluxo financeiro. E sim, eles têm a necessidade de comprar, porque houve uma redução da produção, houve sim um volume de exportação maior para os Estados Unidos, mas em patamares menores do que a gente observava nos últimos anos. Então, redução da produção, até mesmo escoamento um pouco em comparação ao Brasil, realmente que a Argentina comprasse carne. E comprar carne do vizinho, que é do lado, né? Foi o que fez a Argentina ser um destino para a carne bovina brasileira. É claro, não dá para se comparar com esses grandes players como destino da carne brasileira, como eu mencionei. Mas sim, teve esse movimento muito interessante do mercado argentino. Agora, Thiago, vamos olhar da porteira para dentro. Quais foram os principais desafios do produtor rural, do pecuarista, na verdade? Bom, o pecuarista ele veio de 2 anos, né, 2023, 2024, entrando em 2025, né, com uma pressão muito forte no preço do boi gordo. E a expectativa foi que ao longo de 2025, o preço do boi gordo fosse reagir. E, em linhas gerais, reagiu. Talvez não reagiu como o pecuarista buscou. Tá? Então, quando a gente pensa quais são os grandes desafios, sim, foi trabalhar com uma oferta maior de vaca no mercado, que competiu sim com a precificação do boi gordo, preços em recuperação num primeiro semestre com um insumo mais caro. A gente teve um insumo bem caro em termos de fosfato, em termos do próprio milho, que começaram a cair a partir de abril, maio.
Então, esse talvez tenha sido um dos grandes desafios. O preço começando a buscar uma melhora, melhorou bem no final de 24, mas no começo de 25 melhorou um pouquinho mais, patinou. E principalmente a operacionalização em termos de comércio entre indústria e pecuarista. Tem um crescimento muito grande de confinamento ao longo de 2025. Então, isso fez com que produtores se aproximassem da indústria em termos de contrato, garantia de escala, formatando um volume de escala muito grande em termos de deixar o balcão desprotegido. Então, realmente, o pecuarista ele sofreu com o preço da arroba mais equilibrado, mas em contrapartida eu tive preços dos insumos também mais desvalorizados, né, em patamares inferiores, que possibilitou. Mas o desafio foi esse volume maior de animais de descarte, somado a um começo de valorização do bezerro. Então, o final de 2025 realmente se caracterizou no sentido de eu ter um bezerro mais valorizado, um boi magro se valorizando e o terminador tendo realmente que trabalhar melhor esse manejo, essa gestão entre compra e venda. Então, alguns desafios importantíssimos, desde o custo no começo do ano, assim como a precificação de gados já garantidos por contratos junto com a indústria, então realmente deixando o mercado balcão muito volátil, e as incertezas em termos de exportação, que queira ou não queira, traz uma pressão, ou trouxeram uma pressão no sentido de entrar e sair do mercado, mas que realmente se mostrou, como a gente bem disse, sem efeito nenhum ao longo de 2025. Então, penso que esses foram os grandes desafios para o pecuarista, e aí, por fim, a atenção em relação à demanda interna, que é o grande mercado consumidor, e a gente vem com uma população endividada. A expectativa é que a gente tenha uma oxigenação maior em 2026, em termos de eleição, Copa do Mundo, maior fluxo financeiro, essa oferta mais restrita com uma precificação melhor do boi gordo. Pois é, agora com relação a essa questão de escala para exportação, com o mercado internacional contando com a carne bovina brasileira, foi um bom momento, você já disse, olha, é um ano para ser considerado, se não o melhor, um dos melhores. Como a gente pode notar a questão do abate? Houve alguma particularidade? Porque, afinal de contas, para atender muitas vezes esse mercado, a gente notou alguma mudança no perfil dos abates? Olha, a gente teve o abate recorde de fêmea, né? Assim como o abate recorde de animais no geral. A grande questão é que a gente vem de 2 anos, 21 e 22, de muito investimento. E esse gado ele começou a aparecer, 23, 24, 25. Então, naturalmente, iria haver esse cenário de maior oferta no campo, somado a uma seca muito drástica em 2024, que fez com que a reposição do índice de massa corporal da fêmea, assim como o índice de prenhez reduzisse e isso impactasse na oferta também do descarte. Então, a gente teve um volume maior de abate, dado algumas variáveis, né? Podemos citar, seja a climática de seca, seja estrutural, pensando em uma maior produtividade, que impactou num volume maior de disponibilidade de gado no mercado. Então, esses fatores contribuíram para vamos dizer, essa dinâmica de abate de animais no país esse ano. Sim, as exportações elas ajudam, né, no sentido de uma demanda maior, eu vou abater mais, independente do ano, independente do ciclo. Mas é evidentemente que o volume maior de abate em 2025, muito causado pela mudança de produção, produtividade e questões de manejo, dado uma situação climática adversa ao longo de 24, que trouxe em 2025 um volume maior de gado disponível. Pois é, e a gente vê que realmente um ano, obviamente, reflete no outro, né? Tudo no agronegócio é assim, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla. E nesse sentido, o que a gente pode esperar, então, para 2026? 2026, um ano da pecuária também. O grande desafio da pecuária vai ser giro rápido, né, uma reposição mais cara. A gente tem um ambiente de bezerro mais caro, boi magro mais caro, o milho e farelo oscilando, pensando no insumo, né?
Então, margens apertadas ao longo da cadeia, mas, por um lado, a gente vai continuar tendo uma demanda muito forte externa e uma demanda interna oxigenada, pelos fatores eleição, pelos fatores, de novo, Copa do Mundo, onde as pessoas se reúnem, onde eu tenho um fluxo financeiro, o atual governo muito parecido com 2010 e 2014, quando a gente tinha um fluxo interessante de renda. Então, tudo isso contribui. Então, reversão do ciclo, uma reposição mais cara, então uma oferta menor, pressionando as cotações do boi gordo, somado com uma demanda internacional que tende a continuar firme, dada a redução da oferta global, somado a uma demanda interna com um fluxo financeiro maior, o cenário se torna interessante para o mercado pecuário, para a precificação do boi gordo ao longo de 2026. Pois é, Tiago, em 2025 a gente esteve junto num evento na CNA em Brasília e lá um dos pontos que me chamaram bastante atenção foi a questão de como nós, apesar de a gente ser, claro, uma grande potência quando o assunto é produção de carne bovina, líderes mundiais de exportação, a questão da gente ter que aprender, por exemplo, com os Estados Unidos sobre como valorizar os nossos cortes, né? Esse também pode ser um desafio para 2026? Sempre é desafiador, né? E discutiu-se muito naquele momento, sim, a valorização, seja do nosso produto boi como um todo, em termos de valorização de terra, valorização da produção, assim como acesso a novos mercados, acesso a mercados que paguem mais sobre a nossa carne, e eles vão pagar desde que tenham, obviamente, acordos comerciais e também fidelizem sua qualidade, né? Vejam no produto brasileiro um produto saudável e um produto de alta qualidade, que sim, temos. Então, a gente passa por um processo de valorização, mas também de conhecimento e reconhecimento global, seja por acesso ao mercado, seja na construção de acordos comerciais. Mas sim, a gente tem alguns desafios importantes nos próximos anos em termos de mercado global. O Brasil ele solidifica como grande player, exportador e produtor, mas a gente pode agregar mais valor em todo esse cenário. Bom, você já falou para a gente, 2026 um ano político, então tem uma expectativa em relação ao preço da carne bovina, mas eu preciso te perguntar, senão todo mundo fica bravo comigo. O preço, agora, pelo menos no começo do ano, a gente pode esperar o quê em relação ao preço da carne bovina? Olha, 2026 ele carrega, né, um momento importante de clima de 2025, mais chuva. Isso faz com que esse pasto venha sempre no começo do ano e facilite o manejo, dá para cadenciar a oferta. Então, a gente sempre tem esse cenário aí mais positivo de começo de ano em termos do final do ano, quando eu tenho tradicionalmente uma oferta maior de gado de coxa. Então, 2026 ele começa sinalizando uma possibilidade sim de alta, uma possibilidade de melhores preços e patamares do que a gente observou ao longo sim de 2025, e isso pode ter mais valorizações, principalmente aí no segundo semestre de 2026, pensando numa dinâmica de consumo interno mais forte. Tiago, sempre importante para a gente te ouvir. Muito obrigada pela análise. Um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. É sempre bom participar aqui junto com vocês. Desejo a todos também um bom dia e a gente volta com certeza. Forte abraço a todos. Um forte abraço. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!